Olá moçada, tudo bem? Aqui é o professor Albert Glésia e nós vamos seguir juntos rumo à sua preparação. E nós vamos começar este bloco falando então sobre regência nominal e verbal. Nós vamos dividir este assunto em duas partes. Nesta primeira parte, nós vamos começar falando sobre regência nominal e o seu conceito. O que é regência nominal? Bom, regência nominal é a relação entre um adjetivo, presta atenção, é isso que nós estamos entendendo como nome, advérbio ou substantivo abstrato. Aqui você tem que ter muito cuidado, tá bom? Muito cuidado mesmo. Por quê, Albert? Porque você sabe que o substantivo abstrato é diferente do substantivo concreto, tá? O substantivo concreto não aceita ou não admite complemento nominal, tá bom? É diferente do substantivo abstrato. Bom, mas esses nomes, eles podem ter o seu significado transitivo, isto é, necessitar do que nós chamamos de um complemento. Olha aqui, como nós estamos tratando de nomes, tá? Olha aqui, nomes, nós vamos chamar esse complemento, naturalmente, de complemento nominal. Não confunda o complemento nominal com o objeto indireto. Por que eu estou falando isso? Porque o complemento nominal é termo preposicionado. A diferença é que o objeto indireto vai complementar verbo. Observe o primeiro exemplo que aparece na sua tela. Nossos cursos têm sido muito úteis a diversos candidatos. O que você observa agora, então? Nós temos aqui o adjetivo úteis, tá bom? Esse adjetivo, ou melhor, o significado dele, vamos falar assim, tá bom? Transita até o termo seguinte. Esse termo seguinte é introduzido pela preposição a. Olha lá. E esse termo, então, por complementar um nome, isto é, um adjetivo, é chamado de complemento nominal. Ok? Vamos para o segundo exemplo. A maioria votou favoravelmente ao projeto. Bom, o que você observa agora no segundo exemplo? Um advérbio, né? Favoravelmente, está aqui, ó, destacado para você. Isso é um advérbio. O sentido desse advérbio transita até o termo seguinte. Esse termo seguinte é introduzido pela preposição. Está aqui, ó, sublinhada, ou melhor, circulada para você. Então, esse termo preposicionado que complementa o sentido de um advérbio é chamado de complemento nominal. Terceiro exemplo. Veja. Olha só. Você tem capacidade de passar no concurso. Cuidado, tá bom? Cuidado. Por quê? Vamos destrinchar um pouquinho isso aqui. Você tem. Eu tenho aqui o sujeito, certo? Quem tem algo, tem alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Tudo bem? Bom, qual é o complemento desse verbo? Você tem o quê? Capacidade. Ok? Objeto direto. Capacidade, preste atenção, é um substantivo abstrato, certo? Não é substantivo concreto. O significado desse substantivo abstrato
transita até o termo seguinte. Esse termo seguinte, a exemplo do que aconteceu anteriormente, é introduzido também por uma preposição. Não importa se a preposição é a, se a preposição é de ou mesmo outra, tá bom? O que importa é que esse termo está preposicionado e complementando o sentido de um substantivo abstrato agora. Então, esse termo que está sublinhado para você é o complemento do nome, ou seja, é o complemento nominal. Bom, agora eu trago para você uma pequena relação de alguns nomes e suas respectivas preposições. É claro que aqui não há como esgotar essa relação, né? A relação desses nomes. Aliás, se você pegar qualquer outro livro, você pode ter até uma relação mais ampla, mas certamente essa relação mais ampla também não esgotará esses nomes. Cada livro, cada manual que você obtiver, na verdade vai ser um complemento um do outro, tá bom? Mas eu quero que você guarde essa relação. Eu não vou ficar lendo, tá? Aqui para você, tá no seu material de apoio. Essa é uma relação que você deve consultar quando você estiver mais perto da prova, mais perto do concurso, porque eu sei que você não vai conseguir guardar tudo isso aqui. O grande detalhe que eu quero que você observe, e aí eu quero ser enfático, quero chamar a sua atenção, é para a possibilidade de alguns nomes admitirem mais de uma preposição para introduzir o seu complemento, tá bom? Então, ó, atenção a, atenção para, atento a, atento em, desacostumado a, desacostumado com, tá bom? Odioso a, odioso para, ódio a, ódio contra, preferência a, preferência por, e por aí vai. Próprio de, próprio para, próximo a, próximo de, tá bom? Então, esses que admitem mais de uma preposição merecem aí a sua atenção, tá bom? Cuidado que você precisa ter com os nomes que regem a preposição a. Albert, por quê? Por possibilitarem, olha aqui, a ocorrência de crase. Você sabe que crase é a fusão de dois sons iguais. No nosso caso aqui, o que interessa é a fusão de dois As. Por quê? Isso vai dar, popularmente falando, o A craseado. Vamos ver aqui uma questão que já foi objeto de prova. Olha só. A coerência e a correção gramatical do texto seriam mantidas ao se substituir fundamentais para a sobrevivência, na linha 9, você não precisa do texto, por fundamentais à sobrevivência. Bom, eu posso falar para você que esse item é um item errado. Por quê? Fundamentais para a sobrevivência. Para é uma preposição. Ok? Esse azinho é um artigo que acompanha o substantivo feminino sobrevivência. Agora preste atenção. Fundamentais à sobrevivência. Fundamentais é um adjetivo. Nós acabamos de ver que adjetivo é um nome. Nesse caso aqui, nós temos um nome transitivo, isto é, cujo significado precisa de um complemento. Perceba que o que é fundamental a alguém, a alguma coisa. Então, esse azinho aqui é uma
preposição exigida pela regência do adjetivo, pela regência do nome. Sobrevivência, como nós já vimos, é um substantivo feminino, que se faz acompanhar do artigo feminino. Ora, preposição a mais artigo a vai dar o que, galera? Fala para mim. Vai dar o a craseado. Veja que o acento grave faltou aqui. Então, por isso que está errado. A correção gramatical foi afetada. Tá bom? Dica legal para você. Olha lá. Fique de olho nos pronomes relativos. Após eles, a preposição exigida por um verbo ou nome, vamos colocar aqui, ó, verbo ou nome, tá? Após, é quase sempre colocada antes desses nomes. Vamos ver mais uma questãozinha de prova. Na linha 8, professor, cadê a linha 8? Não, você não precisa da linha 8, tá bom? Na linha 8, o emprego da preposição em do qual é exigido pela presença da palavra sistema. Olha só, galera. Agora, sim, nós vamos ao texto. Tá? Primeiro, você precisou compreender o enunciado. Agora, ao texto. Vamos lá. O Brasil era o país do futebol. Hoje é o país dos bancos de primeira linha. Temos um sistema financeiro do qual devemos ter orgulho, disse. Veja bem. Eu tenho aqui um pronome relativo, o qual. Olha só, pronome relativo, que se contraiu com a preposição, tá? Aqui eu tenho a preposição de. Tudo bem? Veja, temos um sistema financeiro do qual devemos ter orgulho. Veja, devemos ter. Isso aqui é uma locução verbal, tá? Eu tenho verbo auxiliar e verbo principal. Devemos ter o quê? Quem tem algo, tem alguma coisa. Objeto direto. Orgulho é um substantivo abstrato. Veja, esse significado, o significado desse substantivo é transitivo, precisa de um complemento. Quem é esse complemento? Esse complemento é o tal sistema financeiro, que está sendo retomado pelo pronome relativo. Então pense, devemos ter orgulho de quê? Olha aí, devemos ter orgulho de quê? Essa preposição aqui apareceu aqui, ó, antes do pronome relativo. Vamos voltar ao enunciado. Olha lá. Veja, na linha 8, o emprego da preposição em do qual é exigido pela presença da palavra sistema. Não, o item está errado. Não é por causa da palavra sistema. Vamos avançar novamente. Olha aí. A preposição de foi exigida por causa do substantivo abstrato, isto é, por causa da palavrinha orgulho, tá bom? Bem, agora nós vamos mudar a prosa, tá bom? Mudamos aí o tópico. Agora vamos falar da regência
verbal, tá? Saímos da nominal para a verbal. Sublinhar aqui novamente para você. Bom, o primeiro conceito que você tem que ter é a respeito de transitividade verbal. O que são verbos transitivos? Em primeiro lugar, eu quero apresentar para você os verbos transitivos diretos, tá? Ele assinou o documento. O verbo transitivo direto é aquele cujo sentido transita, tá bom? Transita até um complemento, mas sem a necessidade de preposição. O complemento desse verbo transitivo direto é chamado de objeto direto. Segundo exemplo, verbos transitivos indiretos. Veja, o sentido do verbo também transita, ou seja, pede um complemento. Esse complemento, diferentemente do caso anterior, é introduzido por uma preposição. Então, vamos colocar aqui, ó, com preposição. Tá? Então, por isso que a gente fala que é indireto, ou seja, o sentido transita indiretamente ao complemento, porque tem que passar primeiramente pela preposição. Terceiro exemplo, verbos transitivos diretos e indiretos. Esses verbos também são conhecidos como verbos bitransitivos, tá? Bitransitivos. Olha lá. Eles agora vão exigir dois complementos. Um com preposição, tá? Cuidado aqui, eu vou explicar já já para você. O outro sem preposição. Em tese, é isso aqui. Albert, eu não estou vendo a preposição. Claro, por que você não está vendo a preposição? Porque você está trabalhando, tá bom? Vamos chamar para cá, ó. Você está trabalhando com um pronome oblíquo átono. Pronome oblíquo átono dispensa preposição. Somente por isso que a preposição não apareceu. Se você colocasse um substantivo ali, certamente a preposição apareceria. Se você colocasse um pronome oblíquo tônico, novamente a preposição iria aparecer. Tá certo? Quarto exemplo, então, verbos intransitivos. Ou seja, verbos que, vamos dizer assim, tecnicamente, os sentidos, né, os significados desses verbos não transitam até um complemento. Isso não quer dizer que após esses verbos não possa haver nenhum outro termo, muito pelo contrário. Às vezes o termo até nos ajuda a compreender melhor o sentido do enunciado, o sentido da frase. Eu vou apagar aqui, só para ficar melhor, tá? Então vejamos. Infelizmente, o avião só decolou. Veja, decolar, o verbo decolar, é um verbo intransitivo. Ele não precisa de um complemento. Todavia, ele pode ter um termo, tá? Que vai indicar uma circunstância. Olha aí. Circunstância. Permita-me apagar aqui. Ó, circunstância. Nesse caso aqui, de quê, galera? De tempo, certo? Não foi de noite, não foi ontem, não foi agora, foi de madrugada. Esse termo que expressa uma circunstância de tempo
desempenha a função sintática não de complemento verbal, mas sim de adjunto. Adjunto adverbial, para ser mais exato. É diferente. Repare que o adjunto adverbial também pode aparecer preposicionado. Então você tem que tomar cuidado para não confundi-lo com o objeto indireto. Recapitulando, objeto indireto é um complemento verbal. Vai complementar o sentido de verbos transitivos indiretos ou, quando for o caso, de verbos transitivos diretos e indiretos. Tá certo? Complemento verbal está associado a verbos intransitivos. Não se confunde com objeto indireto. Tá? O complemento, ou melhor, o adjunto adverbial pode inclusive aparecer fazendo referência a verbos transitivos diretos e também a verbos transitivos indiretos. Muito cuidado. Tá? Quinto caso, verbo de ligação. Olha lá, o que é um verbo de ligação? O verbo de ligação tem a função de articular o sujeito da oração ao atributo dele. Esse atributo é chamado de predicativo do sujeito, tá bom? Então, o verbo de ligação faz esse papel, liga, articula o sujeito ao predicativo do sujeito. Talvez você já tenha ouvido falar no predicativo do objeto. Cuidado, verbo de ligação não liga objeto ao seu predicativo, ao predicativo do objeto. Verbo de ligação é exclusivo para fazer a ligação, a articulação entre o sujeito e o predicativo do sujeito, certo? Agora, nós vamos entrar especificamente na regência de alguns verbos em particular. Eu quero chamar a sua atenção inicialmente para o fato de que alguns verbos, ao terem o seu significado alterado, poderão ter também a sua regência alterada. Então, para você identificar a regência correta de um verbo, ou de alguns verbos, em especial, você vai precisar perceber qual é o sentido dele na frase em que ele está sendo empregado. Vamos ao primeiro exemplo, o verbo aspirar. Veja bem, esse verbo é transitivo direto quando ele tiver sentido de sorver ou respirar. Veja, gosto de aspirar o ar puro do campo. Compare com esse outro significado que ele pode admitir. Sentido de desejar, almejar. O escriturário aspira ao cargo de gerente, ou seja, deseja, almeja. Então, a regência dele agora mudou, é outra. Transitivo indireto. Cuidado. Por que, Albert? Cuidado porque o verbo almejar e o verbo desejar, eles próprios são o quê? Transitivos diretos. Veja o exemplo. Eu poderia dizer o seguinte, ó. O escriturário almeja ou deseja o quê? O cargo de gerente. Então, o verbo almejar e o verbo desejar são transitivos diretos, tá? Mas o aspirar com o sentido deles é transitivo indireto. Outro verbo perigoso que costuma cair em prova, aparecer muito em concursos públicos, é o verbo assistir. Veja, quando esse verbo tem o significado de ver ou de presenciar, ele é um verbo transitivo indireto.
Ele precisa da preposição. E a preposição é justamente a preposição a. Vou assistir ao jogo. Agora, o verbo ver e o verbo presenciar, eles são transitivos diretos. Então, eu posso dizer o seguinte também, ó. Verei o jogo. Olha lá. Agora, o que eu tenho aqui? Objeto direto. O verbo ver, notadamente, é transitivo direto, tá? Agora, mudou o significado desse verbo. Sentido é de socorrer, prestar auxílio, ajudar. Nesse caso, tanto faz. Você pode usá-lo como transitivo direto ou como transitivo indireto, indiscriminadamente. Só tem que ter cuidado com a regência, né? Assistiu o enfermo. Mesmo sentido do que o caso de baixo. Albert, esse aqui então dificilmente alguém erra? É verdade, é até difícil errar, né? O que você tem que saber é que aqui, no primeiro caso, ele está sendo empregado como transitivo direto. O complemento é o objeto direto sem preposição. No segundo caso, ele é transitivo indireto, você observa o emprego da preposição, então esse complemento é um objeto indireto. Mudou de novo, Albert? Mudou o significado. Agora no sentido de caber, ter direito. Olha, a regência é transitiva indireta. Não assiste ao professor reclamar tanto, ou seja, não cabe ao professor, tá bom? Cuidado, porque mudou de novo o significado desse verbo. Ele também pode ser empregado com o sentido de morar ou residir. Nesse caso, ele não vai ser transitivo, nem direto, nem indireto. Ele vai ser um verbo intransitivo, tá bom? A grande pegadinha é que com esse sentido, com esse significado, as pessoas costumam colocar a preposição a em vez da preposição em. O que é no? No é a preposição em contraída com o artigo o. Em mais o é igual a no. Tudo bem? Então, por favor, no sentido de morar e de residir, não empregue a preposição a. Empregue a preposição em, porque é um verbo estático. Quem mora, mora em algum lugar. Quem reside, também reside em algum lugar. Os verbos dinâmicos é que geralmente pedem a preposição a. Vou ao mercado. Tá bom? Então, cuidado, muito cuidado. E a última dica, né, é a seguinte. Como é que eu sei que eu estou diante de um adjunto adverbial e não de um objeto indireto? Essa é uma dúvida cruel, que muita gente tem, né? Então, eu vou dar uma dica que não vai resolver 100% dos casos. Olha, mas vai ajudar você em 95% deles, tá bom? Veja, quando você puder responder a estas perguntas, ó, como, quando, onde, por quê, o termo geralmente será um adjunto adverbial que expressa uma circunstância de modo, por isso você responde a pergunta como, uma circunstância de tempo, tá? Uma circunstância de lugar e uma circunstância de causa, tá bom? Então, ó, repetindo. Como?
modo, maneira, tá? Quando, tempo, tá? Onde, lugar. Por quê? Motivo, causa, certo? Outro verbozinho, aliás, dois outros verbozinhos enjoados. Por que que eles são enjoados? Veja bem. Olha o primeiro caso. Esqueceu o livro. O verbo está sendo empregado sem pronome algum. Tá percebendo? Então, nesse caso, ele é um verbo transitivo direto. Eu tenho aqui o meu objeto direto. Tá bom? Agora veja o segundo exemplo. Preste atenção. Esqueceu-se do livro. O que que apareceu aqui? O pronome. Tá? Esse P aqui, ó, tá bom? Já sinaliza para você, isso é um pronome, tá bom? Esqueceu-se do livro. Esse verbo, ele é acidentalmente pronominal. O que que é isso? É que de vez em quando ele pode ser usado como pronominal, ou seja, conjugado, empregado com o pronome do seu lado, tá bom? Então agora, ó, ele é um verbo pronominal. Quando ele é um verbo pronominal, a regência dele muda. Passa a ser o quê? Verbo transitivo indireto. Então, agora eu não tenho mais objeto direto. Agora eu tenho objeto indireto. Tá certo? Esse pronomezinho tem um nome específico. Que pronome é esse? Ó, parte, anota aí, integrante do verbo. Tá bom? Parte integrante do verbo. Detalhe, sem função sintática. Tá? Esse ser, essa parte integrante do verbo, não desempenha função sintática específica. Bem, por enquanto, muito obrigado. No próximo bloco a gente se encontra de novo.